Olá, boa noite a todos. Nos reunimos mais uma vez para mais uma conversa da nossa reunião pública, reunião das terças-feiras, da Casa Espírita Passos de Luz. É um prazer estar de volta aqui com vocês, depois de passar pela experiência aí de uns dias em isolamento, mas é sempre um prazer estar de volta para essa conversa, para esse contato com a Casa Espírita, com os trabalhos, em especial os trabalhos da terça-feira. Sintam-se todos abraçados. Eu sou Eliane Souza, sou trabalhadora voluntária da Casa Espírita Passos de Luz e iremos iniciar mais uma conversa fraterna de um assunto direcionado para a nossa conversa da reunião pública de mais uma terça. E, como de costume, nós vamos iniciar com uma mensagem. E a mensagem que eu trago da noite de hoje é uma mensagem das nossas iniciações de coleção de mensagens da Casa Espírita Passos de Luz. É uma mensagem em homenagem ao nosso posto de assistência Mãe Zeferina, mais voltada para o momento da sopa fraterna. A mensagem diz o seguinte: a sopa fraterna é um trabalho de amor, é alimento do corpo e da alma, enviado por Nosso Senhor. No posto Mãe Zeferina, ela tem seu valor, pois cura as dores da alma com seu magnífico sabor. Crianças, jovens e adultos, não existe distinção. Todos são abençoados com a luz da sopa no coração. A sopa é um compromisso, onde todos estão convidados pelo nosso Mestre Jesus a aproveitar deste benefício. É uma mensagem de uma médium da casa, a nossa querida Francisca Santos, em homenagem à nossa sopa fraterna. Então, dando continuidade à nossa conversa, nós iremos fazer a nossa prece inicial. Então, neste momento, agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por mais essa oportunidade de estarmos a nos reunir nesse momento tão sublime de prece, de oração, onde sobre nós realça o amor, a fé, a confiança. Que possamos nos envolver sempre em muito amor, em muita luz. Gratidão às equipes espirituais da Casa Espírita Passos de Luz, que estão sempre conosco, a nos orientar, a nos dirigir, a sempre estarmos envolvidos nesses trabalhos de muito amor e de muita luz. Gratidão ao nosso mentor espiritual por mais esse momento de estarmos juntos, de estarmos vivos com esse sentimento de muito amor, de muita gratidão. Fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos iniciar nossa conversa da noite de hoje com um tema, e hoje optamos por trazer um tema de muita importância e que também faz parte de assuntos que são colocados à disposição na Casa Espírita Passos de Luz, mais especialmente no curso da Escola Espírita Noções Básicas, que estamos aí
aguardando os direcionamentos do movimento, do andar, tanto espiritual como do comportamento desse movimento da pandemia, para iniciarmos a nossa escola espírita, na Casa Espírita Passos de Luz. E o tema da noite de hoje, ele faz parte da grade dos assuntos que são disponibilizados no curso Noções Básicas. Então, um assunto muito interessante para o momento, porque um assunto que costumamos vivenciar, e nesse momento de pandemia, muitas criaturas passaram a ter um contato mais próximo com esse tipo de assunto. Então nós vamos falar sobre um pouquinho só. Não iremos esgotar o tema, porque o tema que iremos conversar aqui é um tema muito vasto, muito amplo, de muitas experiências, de muitas opiniões, e não poderíamos jamais esgotar um tema de tamanha importância em 30, 45 minutos de uma conversa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, esse tema muito interessante que nos convida para olharmos, de uma forma mais curiosa, para o formato como ele é colocado à nossa disposição. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele traz para a gente, e inclusive nós já falamos em alguns momentos aqui, meus colegas que fazem parte do grupo de trabalhadores voluntários, já por outras vezes também já tocaram um pouco, falaram de forma bem en passant sobre esse tema. E Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, fez a pergunta para os espíritos, onde ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa é a pergunta de Allan Kardec para os espíritos. E aí os espíritos vêm e respondem para Allan Kardec, dizem: muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, olha a importância dessa resposta trazida pelos espíritos, onde eles nos dão a entender que a espiritualidade, elas, de certa forma, nos comandam, comanda a nossa vida, comanda os nossos atos e chegam, inclusive, a nos dirigir. Esse é o sentido dessa resposta trazida pelos espíritos para Allan Kardec. Então, diante dessa importância que é a mediunidade, diante da importância que é a influência mediúnica em nossas vidas, diante da importância que nós temos que dar para essa influência espiritual em nossas vidas, nós vamos trazer aqui o conceito de mediunidade que está lá no Novo Testamento, lá em Atos, versículos 2, 17 e 18. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei o meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Segundo Allan Kardec, lá no livro O que é o Espiritismo, ele nos diz o seguinte:
A mediunidade é a faculdade dos médios. Os médios, quem são esses médios? Os médios são pessoas acessíveis à influência dos espíritos e que lhe podem servir de intermediários. Então, isso aqui, essa definição trazida por Allan Kardec, ela está lá na Revista Espírita de 1859. Então, como todas as outras faculdades, a mediunidade ela é um dom de Deus que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal e da qual se pode abusar. Então, aqui nessa última definiçãozinha traz um chamado muito importante para todos nós. É no sentido de darmos importância à preparação mediúnica, de darmos importância ao tema mediunidade. Por quê? Porque ele diz aqui, ele é bem claro que a mediunidade é um dom de Deus, a mediunidade é algo santo, mas ela pode, se não observada, seguir caminhos, que pode ser o caminho do bem ou o caminho do mal. Cabe a nós observarmos diante das manifestações, diante das descobertas, diante do estudo apurado e cuidadoso, como nos comportar diante desse conhecimento santo, que é o conhecimento da mediunidade. Então, segundo Leon Denis, chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permite ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. Então, a mediunidade, ela nos dá essa oportunidade de comunicação com o mundo invisível, comunicação com seres de outras dimensões, comunicação com entes que partiram antes de nós e que, através dessa faculdade que nós temos, que todos nós temos essa faculdade mediúnica, de nos comunicar com o invisível, de nos comunicar com seres de outra dimensão. Restando a nós muito cuidado e muito estudo, aprofundamento. Será inadmissível a prática mediúnica sem o estudo. Será inadmissível a prática mediúnica de forma séria, de forma voltada para o bem e exercendo de forma essa santidade que é a mediunidade, sem o estudo, sem o aprofundamento de um estudo responsável e de um estudo sério. Então, segundo Emmanuel, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então vejam a importância das mensagens trazidas por esses espíritos de alta envergadura, como Leon Denis, como Emmanuel, sobre a importância do estudo da mediunidade. Então nós vivemos em um momento, em uma oportunidade em que em algumas situações estão sendo afloradas, aflorada a mediunidade pelo momento, pela situação em que se encontra a psicosfera, pelo momento de desencarne coletivo em que estamos passando e as criaturas que estão tendo algumas a oportunidade de vivenciar algumas manifestações de cunho mediúnico acabam por não entender. Não entender por quê? Porque falta o estudo, porque falta o domínio, porque falta o conhecimento. Então, por isso, da importância de trazer para a noite de hoje um tema desse no momento em que nós estamos passando, para podermos entender, trazermos para alguém
que por algum motivo chegue a ouvir o que está sendo falado na noite de hoje, que possamos estar de alguma forma influenciando, né, tais criaturas à busca do conhecimento, à busca de ajuda, à busca de uma casa espírita, à busca de um atendimento fraterno, à busca de uma conversa fraterna, para que se possa entender melhor, ou pelo menos começar a buscar o entendimento sobre um tema de tamanha importância. Então, nós trazemos, através de Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, os objetivos da mediunidade, aqui de forma bem resumida, né? Como eu disse, aqui nós vamos só trazer de forma en passant, né, esse tema, porque é um tema de muita importância, é um tema que é muito rodeado de muitas entranhas, de muito entendimento. São muitos doutrinadores com pensamentos que trazem a cada dia, a cada hora, ensinamentos sobre mediunidade. Nós optamos e sempre preferimos, na Casa Espírita Passos de Luz, trazer os entendimentos de Kardec, né? Que é através dos entendimentos de Allan Kardec, através dos entendimentos trazidos, através das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, da posição trazida no Livro dos Médiuns, que nós buscamos aplicar e trazer para o nosso entendimento sobre esse tema de tamanha importância. Então, lá no livro que é o Espiritismo, Allan Kardec nos traz os objetivos da mediunidade, onde ele diz que o seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Então, aqui de forma bem resumida e bem prática para o nosso entendimento, ele nos diz que esse é o objetivo da mediunidade, nos colocar em contato com as almas daqueles que conviveram ou no nosso meio familiar ou não, para que, através desse contato, através dessa comunicação, nós possamos iniciar o entendimento sobre a vida futura. Então, esse contato, essa forma de estarmos juntos, né, encarnados e desencarnados, através da mediunidade, nesse contato, podemos dizer assim, nesse contato autorizado, para que nós possamos ter essa facilidade de entendimento da vida futura e desse contato com outras dimensões. Então, o Evangelho será agora sempre a base da prática mediúnica. Olha que importância, né? Aqui a importância do Evangelho para o entendimento sobre mediunidade. Ele nos diz aqui que o Evangelho será a base. É através das orientações evangélicas que nós devemos nos apegar para que entremos nesse mundo de entendimento da mediunidade, de busca desse entendimento. Por quê, meus irmãos? Porque em tudo aquilo que nós colocarmos à frente, o Evangelho, ele será o nosso escudo, né? Ele será o nosso roteiro, ele será aquele manual prático que irá nos dar as diretrizes para que nós possamos adentrar, seja em qual for a seara, e estarmos respeitando os ensinamentos do Cristo, para que nós não estejamos fugindo do sagrado, do santo, que é a mediunidade. Então, quem são os médiuns, né?
Quem são essas criaturas de Deus? Que através delas nós conseguimos ter essa oportunidade de entendimento do que é a mediunidade. Então, lá no livro dos médiuns, Allan Kardec nos diz que o médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. E essa faculdade é inerente ao homem, né? Então é inerente a todo homem. Aqui ele não diz que é o homem A, o homem B ou o homem C. É uma faculdade inerente a todo e qualquer homem. E ela não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Aquele que se descobre médium, aquele que descobre que tem a faculdade mediúnica e que essa faculdade santa pode estar à sua disposição para esse contato com o mundo espiritual, para esse contato com almas, para esse contato com outras dimensões, ele não é privilegiado por isso, né? Não é um privilégio ser médium, não é exclusividade, não é porque eu me descobri com essa faculdade, não é porque a faculdade mediúnica foi aflorada no meu ser, não é porque eu busquei estudar e ter conhecimento sobre mediunidade, sobre os tipos de mediunidade, que isso vai dizer que eu sou um ser exclusivo, que isso vai me tornar um ser especial. Muito pelo contrário. A criatura que assim se descobre, né, que busca esse entendimento, na maioria das vezes, ela está se descobrindo para o trabalho do bem, para o trabalho do amor, para estar à disposição das entidades espirituais, para ajudar no plano espiritual, no contato com as almas que se foram, né? E para ajudar no plano espiritual, né? Ajudar através do estudo, de muito estudo, de muita responsabilidade. Esse é o papel do médium quando se descobre o médium. Então pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios, né? É isso que ele diz aqui lá no livro dos médios. Sim, todos podemos dizer que somos mais ou menos médios. Quando é descoberta a faculdade, quando ela é aflorada, e aí buscamos o entendimento, o conhecimento, o estudo, o aprimoramento dessas faculdades mediúnicas, aí sim, depois de muita experiência, de muito contato com o plano invisível, com o plano espiritual, com as obras mediúnicas, com o estudo desse manual dos médios, que é o livro dos médios, aí sim pode-se dizer que está se preparando para o início de um desenvolvimento mediúnico, que futuramente irá nos dizer se poderemos sermos considerados médios ou não. Depois de muitos anos, sei lá, quem sabe, 30, 20, 10 anos, né? A descoberta ela pode ser imediata. A prática, ela demanda muito tempo e muito estudo. Então, os médios, eles são almas em resgate, né? Por isso que, como já disse aí no início, não é um privilégio, né? Então, Emmanuel nos diz, né, e nos conforta, e ele nos diz que os médios, eles são almas em resgate, né? Os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo, né? Segundo Emmanuel. São almas que fracassaram. Gente do céu.
São alvos que fracassaram muito, muito mesmo. Fracassaram de forma desastradamente, né? E que contrariam sobremaneira o curso da lei divina, né? Por vezes foram traidores, né? Por vezes tiraram vidas, desrespeitaram a humanidade, e aí eles estão a se descobrir, né, médios como forma para que resgatem sob um peso severo, meus irmãos, iluminada responsabilidade, o passado obscuro e delituoso, né? Esse é o conforto que Emmanuel traz, né? Que o médium ele tem essa oportunidade, né, de reparar, né, de resgatar todo o passado delituoso, maldoso, monstruoso, eu diria, né? Mas através da misericórdia divina e fazendo uso desse presente santo que Deus dá, é colocado à disposição, mais uma vez, para o médium, para o ser, né, a mediunidade, para que seja feita o resgate. Então, para que o médium, depois de descoberto, né, que está se aflorando a sua mediunidade, o que fazer, como fazer, né, o que eu devo buscar? O médium, nós explicamos na Casa Espírita, né, através de nossos cursos que nós temos na Casa Espírita Passos de Luz, que o médium ele precisa se evangelizar, né? E é através da evangelização que o médium vai descobrir que ele é o primeiro necessitado, né? Ele é o primeiro que tem que evangelizar-se, para que assim, conhecendo a si mesmo, ele busque adentrar, ele busque as tarefas, né, doutrinárias, busque o entendimento de si mesmo, busque a reforma íntima, busque o trabalho no bem, da prática do bem, ter o contato com o outro, né? Então, tudo isso, através da evangelização do médium, é que ele vai descobrir a necessidade de se estar inteirando com toda essa seara, com todo esse cabedal de oportunidades que é dado para que ele possa, nessas atividades, exercer a sua mediunidade, buscar exercer, buscar entender, buscar o conhecimento sobre essa santidade que é a mediunidade. E é através da evangelização que é feita na Casa Espírita, né? Ele busca isso na Casa Espírita para que possa estar se evangelizando. Somente na Casa Espírita eu busco esse entendimento? É somente na Casa Espírita que encontro o médium? Não. Não é só na Casa Espírita. Em todas as demais religiões existem médiuns, existem evangelizações, existem orientações. Agora, o entendimento da evangelização voltada para a vida futura, para esse contato com planos espirituais, com outra dimensão, isso nós oportunizamos através do Espiritismo. Então, portanto, nós podemos dizer aqui, através do entendimento de Emmanuel, a importância do estudo para o médium, né? Se vocês observarem, desde o início, quando nós começamos essa nossa conversa, o que mais nós falamos foi da preparação, do estudo, de muito estudo, né? E não ficou de fora da orientação de Emmanuel, lá no livro Consolador.
ele nos diz que o médium ele tem obrigação de estudar muito, 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 gente. Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Ele tem que buscar incessantemente, tem que buscar o tempo todo o trabalho de iluminação espiritual. Por quê? Porque é somente desse modo que ele poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. É através do estudo sério, da doutrinação séria, da evangelização séria, que o médium vai ter contato com espíritos sinceros, né, devotados para o bem, para o amor, para a fraternidade. Por isso que nós temos que ter o cuidado, ficarmos alerta o tempo todo para a importância do estudo e da qualidade do estudo oferecido. Porque, como foi dito lá no início, o médium, quando descoberto, quando aflorado, ele tem a oportunidade de ter conhecimento, de ter contato com entidades, tanto entidades benfeitoras como entidades não condizentes com o bem. E é através do estudo, dos ensinamentos, que nós vamos poder fazer essa distinção. Lá também no livro Consolador, Emmanuel fala um pouquinho para a gente, aqui é só um pequeno resumo, porque aqui é o que há de mais importante, o que eu vou falar agora dentro desse tema mediunidade, que é o desenvolvimento da mediunidade. É aqui onde eu posso dizer a vocês, confirmar para vocês, que é concretizado essa orientação do estudo mediúnico. Porque só é através de muito estudo, né, que é feito esse desenvolvimento mediúnico. Então, lá no Consolador, Emmanuel nos diz que a mediunidade ela não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto em tal assunto dela a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Olha a importância dessa informação, né? Olha a santidade dessa informação, onde Emmanuel nos diz que esse desenvolvimento, essa tarefa de desenvolvimento da mediunidade, ela também é dirigida pelos mentores do plano espiritual. Portanto, nós devemos, descobertas a nossa mediunidade aflorada, após passados alguns contatos com obras, com o evangelho, com ensinamentos, com a prática, né? Com a prática do bem, com a prática da caridade, nós entraremos em uma fase de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, nós temos o amparo do plano espiritual. Daí a importância do nosso aperfeiçoamento, da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento interior. Por quê? Porque nós só teremos contato com bons espíritos, com boas entidades do plano superior, do plano espiritual, se nós estivermos internamente melhorados. Se nós estivermos buscando também internamente esse contato. Então, facilita, né, esse desenvolvimento. Então, podemos dizer, e aqui é uma pergunta muito interessante,
que está lá no Livro dos Médios, onde ele diz: qual o médio que se poderia qualificar de perfeito? Existe um médio perfeito? Eu posso dizer que existe um médio que demonstra total perfeição? Se eu posso até dizer que existiu um médio que demonstrou todas as características de perfeição, né? Nós podemos dizer quando lembramos do nosso mestre amado Jesus. Mas aqui a pergunta é trazida para a nossa vivência, né? Então, lá no Livro dos Médios, ele diz: perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na terra. Não existe perfeição na terra. Logo, não existe médio perfeito na terra. Sem o que não estareis nela, porque se existisse perfeição na terra, se existisse um médio perfeito na terra, com certeza ele não estaria aqui. Não é verdade? Não foi assim com Jesus? Né? Jesus está em nosso sentimento, em nosso pensamento o tempo todo, mas de forma concreta, né? Ele não está. Então, o médio perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Jamais, né? O espírito maldoso poderia enganar o médio perfeito. Então, o melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado, né? Vejam bem, o médium, mesmo sintonizado, simpatizante dos bons espíritos, ele também pode ser enganado. Só que ele é enganado de forma, como Allan Kardec diz aqui no Livro dos Médios, ele é menos enganado, né? Então, estudar sempre, vivenciar, buscar evangelizar-se, buscar a prática do bem, buscar a prática assistencial, buscar o estudo doutrinário, para que possamos ser menos enganados, porque os perfeitos não são enganados e não temos médico perfeito. Então, as espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Aqui, de forma bem resumida, os tipos, né, de médios, que são os médios sensitivos, médios naturais ou inconscientes, médios facultativos ou voluntários. Nós não vamos adentrar muito nessa seara, porque, como disse lá no início, esse tema, né, essas espécies, elas fazem parte da nossa grade de estudo da Casa Espírita Passos de Luz, né? É um material que estará disponibilizado no curso da Escola Espírita, né? Então, o que nós podemos dizer é que existem, né, esses tipos de médios, né, os sensitivos, dizer e orientar, que busquemos, né, através do estudo, conhecer cada um deles. E aí nós trazemos também as categorias de médios, né, os médios de efeito físico, os médios de efeitos inteligentes, né. Lá nos efeitos, os médios de efeitos físicos, nós podemos falar dos facultativos, involuntários, curadores, os passistas, né? E aí os de inteligentes, efeitos inteligentes, os audientes, os falantes, videntes, psicógrafos e inspirados. E aí, nós trazemos aqui mais uma observação de Emmanuel, lá no Consolador, onde ele pergunta: qual a mediunidade mais perigosa, mais preciosa, aliás, para o bom serviço à doutrina? Vejam bem, qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? E aí Emmanuel responde: não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Uma não é melhor do que a outra. Qualquer uma
é campo aberto a mais belas realizações espirituais. Em qualquer tipo de mediunidade, é isso que ele quer dizer aqui, você pode, é um campo aberto para o exercício das mais belas realizações, né? Seja na casa espírita, seja como ser, seja como pessoa. Então você tem um vasto caminho, um vasto campo para que você possa exercer, praticar a mediunidade voltada para o bem, né? Sem que isso lhe diga que ela é mais preciosa do que a outra. Então, com a tarefa mediúnica definida, se enche de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que seu mandato não seja traído na improdutividade. Ou seja, o médium tem que produzir, né? Produzir, tem que trabalhar, tem que estudar, né? Tem que dar assistência, tem que praticar a caridade, praticar o bem, estar em contato consigo mesmo, tem que fazer a reforma íntima, né? Então, é um campo muito vasto e que nós temos a oportunidade dessas práticas, né? Então, vamos praticar, meus irmãos, vamos praticar as atividades na tarefa do bem. E aí nós vamos trazer aqui, para nós já finalizarmos aqui a nossa conversa da noite de hoje, Chico Xavier. Chico Xavier é um exemplo de médium, né? É só um resuminho, um trecho resumo, trazido aqui lá de uma entrevista também, né? E é disponibilizado por Emmanuel no livro Entrevistas. E aí diz assim, muito interessante: a doutrina espírita é mãe generosa, porque acolhe a criatura humana e faz dela um médium, mesmo que tenha muitos erros e muitos acertos. Mas depois, no curso do tempo, os acertos vão abafando os erros e a criatura pode terminar a existência com grande merecimento, porque pelo trabalho na mediunidade, trabalho pelo bem comum, ela vence esse peso que é o mais importante no mundo: vencer a nós mesmos do ponto de vista das tendências inferiores que estejamos carregando. Olha que lindo, né, essa passagem. Então é isso, né? Esse será a nossa orientação para que a gente tente vencer as nossas más tendências o tempo todo, para que nós possamos ter esse contato com essa doutrina tão santa que é a doutrina espírita, né? Com esse fenômeno tão santo, fenômeno entre aspas, né? Que é a mediunidade, e estar em contato com essa oportunidade bendita, né? Que faz com que despertemos a cada dia. A mediunidade nos mostra como é bom praticar o bem, como é bom vivenciar a caridade, como é bom ver o outro, como é bom nos descobrirmos, né? Como é bom estudar, como é bom ter contato com Cristo, como é bom sentir. Nos mostra o valor da prece, o valor da oração, nos mostra como é bom amar de verdade, sentir esse amor em nosso ser, sentir em nosso coração o peso do amor fraterno trazido por nosso Mestre amado. E é isso, meus queridos.
Como eu disse, esse assunto faz parte da nossa grade, dos temas que são oferecidos na nossa Casa Espírita Passos de Luz. Eu optei por trazer, devido ao momento em que estamos vivendo, né? Espero que todos aqueles que tenham contato, um pouquinho que seja, tenham a curiosidade de assistir essa pequena conversa, possam um dia, quem sabe, descobrir que foi plantada uma sementinha na noite de hoje, né, para que busquemos esse estudo generoso e santo sobre a mediunidade. Então, vamos finalizar nossa conversa com a nossa prece. Aqueles que quiserem separar uma jarra com água, ao final será colocado o passe virtual. E nós costumamos acreditar que nesse momento a nossa água ela é magnetizada e ela nos serve, né? Nos serve de cura, né? Nos serve de remédio. Então, aqueles que assim quiserem, fiquem à vontade para separar. Então, vamos finalizar com a nossa prece final. Orientamos que aqueles que assim quiserem, fechem os olhos para uma melhor concentração com o alto. E nesse momento, conversarmos com Deus para agradecer, Pai amado, por mais essa oportunidade bendita. Agradecer a espiritualidade amiga e benfeitora pela nossa conversa, por esse tema da noite de hoje, trazido, mesmo de forma bem resumida, mas que nos enche de esperança em busca do nosso aprimoramento. Gratidão a nossos mentores espirituais, gratidão ao nosso Mestre amado Jesus, amado Cristo querido. Sabes o quanto te amamos. Lança sobre nós o teu amor e a tua luz, que possamos servir sempre de ponte nos planos para a expansão de luz e de amor, juntamente com as equipes espirituais que tanto trabalham nesse momento, que possamos auxiliar, sermos auxiliados e estarmos sempre disponíveis para a obra do nosso Mestre amado Jesus. Fiquem todos conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, boa noite a todos, o meu abraço, gratidão por mais essa oportunidade. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol,
Todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.